Hoje nós vamos falar sobre as 9 virtudes do fruto do Espírito. E eu coloquei esse slide só como uma referência de quais são as virtudes que, enquanto cristãos, precisamos apresentar para demonstrarmos o fruto do Espírito nas nossas vidas. Então, as 9 virtudes do fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, que é a paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Dando sequência, então, vamos começar pelo amor. Quem esteve aqui na pregação do último domingo, talvez lembre que foi falado brevemente sobre o amor ágape, os tipos de amor. Esse tipo de amor aqui, como o primeiro fruto do Espírito, o amor ágape, é aquele amor incondicional. É mais do que o amor do pai pelo filho aqui. É mais do que o amor do esposo pela esposa, ou do amigo pelo amigo. Mas se trata de um amor semelhante ao amor de Deus, o amor ágape, aquele que transcende o que nós podemos sentir ou referenciar. Então aqui, o amor ágape, esse é o primeiro aspecto do fruto do Espírito e o fundamento de todas as demais virtudes cristãs. E é interessante isso daqui, porque traz como primeira virtude do fruto do Espírito o amor. Porque se a gente não tiver amor, Paulo mesmo já diz, nada seríamos. E nós precisamos demonstrar esse amor. Por que eu falo que a gente precisa demonstrar esse amor? Porque quem tem o fruto do Espírito, isso torna-se natural a ele. Talvez a gente fique pensando assim, porque às vezes a gente não entende por que antes a gente não conseguia, às vezes, perdoar alguém, ou ficava guardando aquela mágoa no coração, mas depois da conversão, isso parece que vai mudando. A gente fica mais tolerante, não é que a gente fique mais tolerante porque nós estamos ficando bonzinhos. Não é que a gente fique mais tolerante porque nós estamos envelhecendo. Estamos ficando mais tolerantes porque nós estamos desenvolvendo esse fruto do Espírito, que não é uma virtude nossa. É operado pelo Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Então vamos adiante. As principais características do amor ágape. O que ele precisa ter? Então, olha lá. Primeiro, sacrificial. Ele entrega-se em favor do outro, seguindo o exemplo de Cristo. Em João 15, 13, a gente vai ver isso. Talvez eu pudesse me entregar pelo meu filho. Não tenho essa certeza. Da boca para fora, sem dúvida. Mas na hora do vamos ver, condicionalmente, podendo escolher entre me entregar ou não, como que eu não tenho nem como eu dizer se eu poderia ou não? Eu tenho dúvidas, independente do amor que eu sinto. Por quê? Porque o meu amor é fileias, é o amor de filiação, é aquele amor de pai para filho, de filho para pai. É esse amor, não é um amor igual ao de Deus, que se faz carne para se entregar para que a gente tivesse uma oportunidade de salvação. Passando adiante, uma outra característica do amor ágape, ele é incondicional. Ele ama independente das circunstâncias. Independente das circunstâncias. Quer dizer, ele ama mesmo que você não acredite nele. Ele ama mesmo que você acredite, mas não o respeite. Mesmo que você acredite, mas não faça o que ele manda. Mesmo que você acredite nele, mas você não o siga. Isso não muda o amor dele, porque o amor dele não depende de nós. Imagina que assim, de repente, você tem alguém próximo de você, algum familiar seu, ou algum amigo, quem sabe o seu pastor, quem sabe o seu irmão, quem sabe o seu filho, quem sabe os seus pais,
que em algum momento da vida foi alimentado um rancor no seu coração que você carrega por muito tempo, essa raiva dentro do coração e dentro do peito. Faz você sofrer e faz o outro sofrer. Quer dizer, o seu amor está condicionado à ação do outro. Mas o amor ágape não. O amor de Deus para conosco, não. Ele não depende do que o outro está fazendo. Ama, independente do que você faz. Ama quando um irmão mata o outro, ele continua amando. Tanto o que morreu, quanto o que matou. Ou vocês acham que ele amou mais ou menos a Caim quando ele matou Abel? Tanto que em seguida ele mostra de misericórdia. Isso independe da sua ou da minha atitude. Ele simplesmente ama. Então ele é incondicional. Ele não está voltado ao que você faz ou deixa de fazer. Terceira característica, ele é permanente. Nunca deixa de existir e permanecerá para toda a eternidade. Não é só o fato de você fazer ou não fazer. O amor estava lá no princípio, na criação. E estará lá no fim. O mesmo amor do início ao fim. Vou falar de mim, com meus filhos. No meu primeiro filho, por exemplo, minha esposa grávida com 17 anos e eu com 21 anos. Eu tinha dúvida se eu amaria meu filho. Porque ele não tinha nascido, eu era muito jovem e não era convertido, e uma série de fatores que eu via o amor da minha esposa com meu filho e eu não identificava o meu amor na mesma proporção que o dela. Mas eu fui evoluindo e fui amando cada vez mais o meu filho. Com o tempo fui adquirindo esse amor e esse amor foi aumentando e aumentando e aumentando. Você acha que o amor ágape, o amor de Deus comigo, com vocês, depende do convívio de vocês ou dele? Não. Ele ama da mesma forma no princípio, assim como lá no final. E esse amor também é o amor de justiça. É aquele amor que te direciona, que te guia, que te ensina, que te corrige, mas que é justo. E que talvez você seja punido pela forma como você agiu. Isso não muda. Mas, independente do que você está passando, do que eu estou passando, o amor continua o mesmo. E isso é importante a gente salientar. O apóstolo Paulo ensina em 1 Coríntios 13 que sem amor até mesmo os maiores dons espirituais e as mais nobres obras perdem seu valor diante de Deus. Por quê? Se eu falar que eu tenho amor pela minha esposa e fizer isso simplesmente porque eu quero me deitar com ela, simplesmente porque eu quero paz na minha vida, na minha casa, eu não estou fazendo, não é um amor verdadeiro. Então, o que aqui está dizendo? Eu posso ter dom de cura, eu posso falar em línguas, eu posso ter vários dons, mas se eu não tiver um amor verdadeiro, se eu vier impor as minhas mãos sobre alguém e ela for curada por conta do dom do Espírito Santo, mas eu fizer isso, ainda que a pessoa seja curada, mas eu fizer isso simplesmente porque eu quero ser visto pelas pessoas ou porque eu quero a minha salvação, eu já deixo de cultivar esse amor. Porque eu não faço pelo que eu estou buscando, mas eu faço pelo que eu acredito. Não faço pela minha salvação, mas faço porque acredito na salvação. Em 1 João 4,8, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Como poderíamos falar de Deus se não olharmos para o nosso irmão com o mesmo amor? Amando. E quando eu falo sobre o nosso irmão como amando, eu me lembrei agora de uma situação de quando eu era auxiliar de enfermagem lá em Cananéia, onde um morador de rua, todo urinado, todo sujo, cabelo encrespado, aquele grudando assim, de sujeira, de fezes, urina, tudo, e aí os outros colegas de saúde falavam, eu não vou dar um banho, Vitão.
Desculpa, não era para ter falado o nome. Não vou dar o banho nele. Eu não vou dar o banho. Eu falei, não, eu vou. E eu passei quase 2 horas no banheiro com ele, dando banho nele. E quando ele saiu, parecia outra pessoa, com barba feita, cabelo feito, que eu dei um trato nele lá. Trocou roupa, limpou, fez tal, tudo. Eu fiz aquilo naquela data, por quê? Porque era a minha função. Era o meu trabalho. Mas vamos pensar que chega hoje aqui, alguém pedindo a mesma coisa, alguém com a mesma necessidade. Qual a nossa postura enquanto cristão? Não, você fica uma cadeirinha sentada aqui fora, porque está tendo culto e você está fedendo. Olha, eu ouvi um relato um tempo atrás de um irmão que falou sobre uma situação em que a liderança chegou para ele e falou, olha, você não pode colocar essas pessoas para dentro da igreja, não na nossa igreja, tá, gente? Para dentro da igreja porque está tudo urinado e aí é ruim, né? E aí? Que tipo de amor é esse que eu pronuncio se eu não exerço, se eu não tenho ação? E aí eu vou mostrar que a ação é um fruto do Espírito. Vamos adiante. A alegria é o segundo aspecto do fruto do Espírito e representa uma satisfação profunda que nasce da comunhão com Deus. Veja bem, a alegria não é pelo carro novo que eu comprei. A alegria não é pelo salário que caiu na minha conta. A alegria não é porque eu me alimentei bem e a comida estava boa, tá? Diferentemente da felicidade, que isso, tudo que eu falei é felicidade, fico feliz porque vi alguém que há muito tempo eu não via, fico feliz porque recebi uma bênção, que depende das circunstâncias externas, a alegria cristã permanece mesmo em meio às dificuldades. Quando você crê que aquela tribulação que você está passando não muda nada dos planos de Deus para você. Quando você, mesmo nervoso, mesmo nos períodos de dificuldade, quando você se centra, você entende que Deus tem um propósito na sua vida maior do que aquilo que você está vivendo. Quando você entende que de repente aquilo que você está vivendo hoje te maltrata, mas amanhã te edificou. Pensa numa casa sendo construída. Você tem lá, eu vou construir uma casa aqui, mas o terreno está todo gramado e bonitinho, mas aí você fala, não, mas eu vou construir uma casa nesse lugar aqui. E aí você vai pegar a enxada, a pá, e vai fazer um buraco, e vai cortar aquela grama bonita, e vai dar um trabalho, né? E você destruiu o jardim que estava bonito. E agora você construiu uma casa, um alicerce, levantou, suou, se machucou e levantou, deu trabalho. Mas quando está pronto, serve como abrigo para você. É sobre isso. Então, essa alegria é você entender que, independente do que você está vivendo, Ele é fiel. Independente do que você está vendo, você está alegre com Cristo, porque Ele é na sua vida. E isso não depende de você. Lembrem que o fruto do Espírito depende do seu relacionamento com Ele. Não depende de você, mas do seu relacionamento com Ele. Mesmo diante das batalhas, das lutas que você tem vivido, que nós estamos vivendo, ainda somos felizes porque temos o Espírito Santo trabalhando em nossas vidas. E quem sabe, esse momento é o de preparar o alicerce, de destruir o jardim para construir o abrigo. Mesmo diante das dificuldades, pois está fundamentada na presença, nas promessas e na salvação em Cristo. A alegria produzida pelo Espírito Santo fortalece o cristão diante das provações, sustenta a esperança e motiva uma vida de gratidão e confiança em Deus. É como eu falei, é você crer. Diante de todas as lutas que você tem passado, que nós temos passado, existe um propósito de Deus em nossas vidas. Em João 15:11, tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Em tudo. Completa em tudo. E ser completa em tudo não é, eu estou feliz, eu estou alegre financeiramente, eu estou alegre na minha saúde, eu estou alegre no meu casamento. Mas é você ser preenchido com essa graça. Mesmo diante das lutas. No casamento, na vida amorosa, na vida financeira, você ainda crê na fidelidade de Deus.
a paz. Terceiro aspecto do fruto do Espírito, refere-se ao estado de plenitude. Eita! A paz. A paz não é simplesmente quando você está longe da guerra. A paz é o estado de espírito em que o cristão se encontra. A paz é você perder algo muito querido diante de você, mas isso não tira você do centro que é Cristo. A paz é mesmo nas aflições que você tem vivido, você continuar entendendo o propósito dele na sua vida. A paz é você estar tão cheio disso no seu coração, que o que vem não tira você da presença dele. Ela refere-se ao estado de plenitude, segurança e reconciliação com Deus. Concede aos que vivem em comunhão com ele. Concede aos que Deus concede aos que vivem em comunhão com ele. É por isso que quando a gente se afasta da igreja, as tribulações parecem que nos afligem mais. Por exemplo, fica uns dias, não estou orientando você a ficar uns dias sem vir para a igreja, né? Mas eu estou falando se por acaso acontece de você ficar algumas semanas sem vir para a igreja. As tribulações podem até continuar as mesmas, mas elas já te afligem de forma diferente. Porque a sua paz muda, você já não tem esse relacionamento mais com Deus, e a falta desse relacionamento fecha os seus olhos espirituais, você consegue, aí você passa a ser mais atingido pelos estímulos externos que vêm tentando te derrubar. Por isso que as pessoas, dificilmente elas saem da presença de Deus de uma vez só. Elas se afastam aos poucos, aos poucos, aos poucos. E quando percebe, não consegue retornar para a presença. E aí ela até quer retornar para a presença, mas ela já não tem força. Porque o pensamento já está longe do espírito. Já olha com os olhos da carne. Shalom, que significa paz, possui um significado muito mais amplo do que a ausência de simples conflitos. Ela expressa plenitude, harmonia, bem-estar, integridade em todas as áreas da vida. É o pleno gozo de você estar tranquilo, em paz, confiando de que, por mais que as coisas não estejam fáceis, algo vai vir da parte de Deus para te ajudar. Em João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Porque o que o mundo dá é passageiro. Quanto tempo dura um copo de Coca-Cola, para não falar um copo de cachaça? Quanto tempo dura um cigarro na mão de quem fuma? É isso que o mundo dá. Quanto tempo dura o pecado? Ele tem um período de duração ali na sua vida, não tem? Por exemplo, se a gente falar em adultério, quanto tempo dura isso? No momento do relacionamento. E quando acaba, o que sobra? O arrependimento. A dor. Mas a paz dele, que ele está falando aqui, não dá como o mundo dá, temporária. Ele dá uma paz eterna, constante e plena. A verdadeira paz não depende da ausência de problemas, mas da presença de Cristo. Quer dizer, você vai ter luta, você vai ter dificuldade, mas isso não te afasta da presença de Deus. E essa paz reina no seu lar, na sua vida, e por incrível que pareça, a sua paz, dada por Deus a você, muitas vezes é o que contagia outras pessoas. Outro dia falaram assim para mim, estava tendo uma conversa no serviço, e aí estava falando sobre a sala de emergência. Aí uma enfermeira falou assim para mim, eu gostaria de ser igual ao Luiz, que está reanimando o paciente, e está orando e está louvando. E eu achei engraçada aquela fala dela, porque eu falei assim, mas por que eu... Ela aí perguntou, mas você não percebeu que você louva, que você ora na hora que você está reanimando alguém?
Aí eu falei, não, nunca me liguei. Eu falei, nunca me liguei nisso. Ela falou assim, então, mas aí ela falou assim, eu gostaria de ter essa paz. Eu lembrei disso agora, quando ela falou, eu gostaria de ter essa paz quando está fazendo alguma coisa. E isso não vem de nós. Não vem de nós. Isso vem do Espírito Santo de Deus. E na aula 2 vocês devem ter visto isso, que quanto mais você ora, mais você lê as Escrituras, mais você tem relacionamento e intimidade com Deus, mais esses frutos vão se desenvolvendo. Porque diferente dos dons espirituais, que vêm de uma vez, os dons espirituais você pode, por exemplo, estar buscando a Deus e nunca falar em línguas. De repente, você fala em línguas. De repente você não tem o dom de cura e você recebe o dom de cura. O fruto do Espírito, ele vem se desenvolvendo ao longo da sua jornada, da sua caminhada com Cristo. Conforme você vai caminhando, ele vai se desenvolvendo. Então, esses dons, eles vão aparecendo na sua vida. O amor nessa sequência. O amor, e assim você vai desenvolvendo cada um desses dons. Cada vez aumentando mais. Aí vem o segundo dom. Uma segunda virtude dentro desse fruto. E aí, o fruto vai mostrando as suas virtudes na vida de cada um, desde que você tenha esse relacionamento com ele. Longanimidade é o quarto aspecto do fruto do Espírito e refere-se à capacidade de suportar com paciência as dificuldades. Todas as vezes que nós estamos em dificuldades, a gente quer que acabe rápido aquilo. A gente quer que acabe rápido aquilo. Meu Deus, que não acaba essa prova, não acaba esse deserto, não acaba... Todas as vezes, porque nos falta longanimidade, nos falta paciência para entender o projeto de Deus na nossa vida. E deixa eu te falar bem claro. Hoje parece que o Espírito Santo está me levando para trazer meus testemunhos, porque para cada um eu estou dando um testemunho, eu vou trazer um. Quando eu fui preso, eu entrei na cadeia e falei assim, não, antes de entrar para a cela, me deixaram numa antessala, esperando o meu advogado ver se para que eu não entrasse. E eu fiquei esperando, que esse advogado não chega, tal. 19 horas, você vai ter que entrar para a cela. Eu entrei para a cela, falei, não, amanhã o Espírito Santo de Deus vai vir, vai agir, vai mandar esse advogado, eles vão me tirar daqui. Não tirou. Tá, abri um jejum. Vou abrir um jejum de 45 dias, fiz jejum 45 dias, me alimentava por 30 minutos, tomava água, comia por 30 minutos no dia, 45 dias de jejum. Não me tirou. Conclusão, comecei a fazer a obra de Cristo lá, e aí o meu coração foi transformado. Então, olha só, por que eu estou falando isso? Porque a paciência, a gente quer sair da prova, a gente não tem paciência para deixar o Espírito Santo de Deus agir nas nossas vidas. Você imagina, se eu não tivesse entrado na cela, qual seria o meu testemunho? Quase fui preso. Você imagina se eu tivesse entrado na cela, mas eu tivesse saído dentro dos meus 45 dias de jejum. Eu pensaria assim, glória a Deus, Deus abençoou o meu jejum. E você imagina se eu não tivesse passado os 68 dias na cadeia. As almas que foram alcançadas, a palavra que foi falada dentro do coração das pessoas, a semente que foi plantada no coração de algumas pessoas lá, não teria sido plantada por mim. E aí? Então, a gente quer sair logo da prova, a gente quer sair logo daquilo porque não temos paciência de esperar o que Deus está fazendo nas nossas vidas. Por isso nós precisamos da longanimidade. A palavra também pode ser traduzida como paciência ou perseverança diante das adversidades. Essa virtude reflete o próprio caráter de Deus, que é longânimo, paciente para com a humanidade. Vocês imaginem se ele não fosse paciente conosco. Vocês imaginem se ele não tivesse paciência conosco e falar, você matou, morre. Você traiu, morre. Você não se arrependeu, morre. Quem iria para o céu aqui? Se Deus não fosse longânimo,
se ele não tivesse paciência de esperar a gente se converter, bom, se eu pensar que eu me converti aos 40 anos de idade, quer dizer, meu Deus, quantas vezes eu teria ido para o inferno então? Mas ele falou, não, vai dar tempo. Acho que lá em cima ele falou, não, vai dar tempo. Não, vai dar tempo. Outro dia, eu estava ministrando faz um tempo, e aí eu falei sobre isso, e aí o Espírito Santo me tocou no coração de trazer uma lembrança que assim, eu quero ir para junto de Deus, mas ainda não, porque se vier o arrebatamento agora e eu for arrebatado, muitos ainda ficarão. Tem gente para a gente alcançar, tem pessoas para a gente ministrar a palavra de Deus, tem pessoas que serão convertidas. Vocês imaginem se há 11 anos atrás eu não tivesse me convertido e ele tivesse vindo antes disso, eu teria sido condenado. E hoje eu creio na salvação. Quantas pessoas ainda estão dependendo de ouvirem essa palavra de Deus? Então não se trata da gente, mas se trata daquilo que nós estamos fazendo pelo reino. A longanimidade fortalece os relacionamentos, preserva a unidade da igreja e demonstra maturidade espiritual. Quem nunca pensou, eu vou levantar daqui e vou sair desse culto. Eu vou levantar daqui e vou contestar. Eu vou levantar daqui e vou falar. Só que aí o Espírito Santo falou com você e você ficou quietinho. O Espírito Santo tocou no seu coração e você aguardou. E aí aquilo tudo que você queria falar, você parou depois e pensou, nossa, ainda bem que eu não falei. Ainda bem que eu não fiz. Quantas vezes com as nossas esposas não fazemos isso? Mas, meu Deus, hoje eu vou ter que falar, não, vou ter que pôr no lugar, vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo. E de repente, ainda bem que eu fui longânimo e consegui me conter e me segurar. Porque aí depois, aquilo passa. Vocês imaginem se a ira de Deus fosse sem longanimidade. Se ela viesse sobre a vida de nós, as nossas vidas, sem paciência. Deus do céu. Ele não ia esperar nada e já ia dar ali na gente. Imagina. Em Efésios 4:2, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. É interessante essa passagem que ele não fala amando uns aos outros, né? Nessa passagem ele fala suportando-vos uns aos outros. Quer dizer, é difícil, você vai querer quebrar o pé da cadeira. Mas você vai lembrar do amor. E você vai desenvolver esse fruto do Espírito, que é o primeiro. Você vai desenvolver essa virtude do fruto do Espírito, que é a primeira virtude do fruto, que é o amor. E você vai lembrar, não. Vai mudar. Vai melhorar, vai ser diferente. Vamos adiante. Benignidade. É o quinto aspecto do fruto do Espírito e refere-se à disposição interna. Benignidade. Olha só, presta atenção, porque nós temos dois itens muito parecidos que às vezes se confundem, que é benignidade e bondade, que é a próxima virtude. Então a benignidade refere-se à disposição interna de tratar as pessoas com gentileza, amabilidade e misericórdia. É a bondade expressa em atitudes delicadas, palavras edificantes e ações compassivas, refletindo a maneira que Deus trata seus filhos. Benignidade não é necessariamente ação. Benignidade é, por exemplo, você vê alguém que está sofrendo e você sofrer porque aquela pessoa sofreu. Você ter misericórdia, piedade, você se comover com o sofrimento do outro. Benignidade é você ter no coração o desejo de fazer o bem. Olha só, benignidade é você ter no seu coração o desejo de fazer o bem para o outro. Tá, não é fazer o bem? Não. Benignidade é você ter o desejo no seu coração, verdadeiro, de fazer o bem ao outro, ainda que você não vá fazer agora. Porque a bondade é a ação de fazer o bem. Mas a benignidade é você ter no seu coração, internamente, o desejo
do bem para outra pessoa. Tá, mas como funciona isso? Como que eu vou ter desejo de fazer o bem para aquela pessoa? Ela está se reconciliando pela 20ª vez. E você queria, agora vai. Em vez de você, não, vai, de outra vez. A pessoa está tentando largar o vício mais uma vez. E você fala, não vai conseguir de novo? Onde está a benignidade nisso? Se no seu coração você não está conseguindo desenvolver essa virtude, como que eu vou desenvolver essa virtude? Então, se aproxima, busca mais a Deus. Porque as virtudes do fruto do Espírito só são desenvolvidas assim, em relacionamento com Deus. É o Espírito Santo que vai trabalhar de forma gradual na sua vida. Então a benignidade é você ter um desejo de bondade com o outro, do bem do outro. Não é você querer que, por exemplo, ele perca o emprego. Não é, por exemplo, você querer que ele ministre mal. Não é, por exemplo, você querer que ele não fique na recepção da igreja. Mas é exatamente o inverso. É você querer que aquela pessoa cresça até, quem sabe, mais do que você. Dentro da igreja, financeiramente. Benignidade, e isso não tem a ver, a benignidade não tem a ver com o que eu vou receber. Eu tenho porque eu amo, porque a primeira virtude é o amor. Então, pelo amor que eu tenho, eu quero que a pessoa se dê bem. Eu quero que a pessoa seja abençoada. Eu quero que ela se desenvolva. Eu quero que ela cresça. Eu quero que ela adquira conhecimento. Eu quero que ela se aproxime mais de Deus. E isso é benignidade. Em Efésios 4:32, antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. E o perdão não é uma coisa tão fácil, hein? Porque o perdão se trata de, no seu coração, ter perdoado. Não se trata na sua boca ter falado que você perdoa, mas se trata no seu coração. E eu vou até um pouco mais além, que na minha opinião, o perdão, ele deve vir antes da pessoa pedir o perdão para você. Porque se você tem o fruto do Espírito, você está desenvolvendo esse caráter com Cristo, então você já perdoou antes mesmo da pessoa te pedir perdão. E isso não é uma coisa tão fácil, dependendo de como somos agredidos, né? Ser benigno é tratar as pessoas como Cristo nos tratou, com graça, compaixão e misericórdia. A benignidade transforma relacionamentos e torna o cristão um instrumento do amor de Deus no mundo. Vocês veem que não se trata de você ou de mim, mas se trata de você mostrar o quê? O caminho, de você mostrar Deus para as pessoas. Por isso que às vezes a gente ouve, diz que é cristão. É crente, ó. Não é? É crente? Eu também? Por quê? Porque era crente. Quantas vezes a gente não ouve isso? A bondade. E agora diferenciando de benignidade, porque benignidade é aquilo que eu tenho no meu coração, desejo de bondade, de bem para o próximo. Mas a bondade é o sexto aspecto do fruto do Espírito e representa a ação de praticar o bem. Então, se eu pegar um morador de rua, vou pensar no morador de rua. Se eu pegar um morador de rua, benignidade é eu ter compaixão por ele. Ai, meu Deus, está com fome, não tomou banho. Bondade é eu prover as necessidades nele. É eu alimentar, é eu fornecer o banho, é eu ajudar a cuidar dele. Isso é a bondade. Então, a benignidade é no meu coração, é dentro de mim. Enquanto que a bondade é quando eu vou lá e eu executo o bem. Então, a bondade eu tenho que ter ação. Eu tenho que executar. Benignidade, por exemplo, é eu querer dar um abraço. Bondade é eu dar esse abraço. São diferenças. Quem nunca sentiu vontade de dar um abraço a alguém aqui na igreja? Benignidade. O Espírito Santo mandou que eu fosse dar um abraço em fulano. Benignidade. Está no seu coração. É dentro de você. Benignidade.
Quando você sai do seu lugar e vai lá e dá esse abraço, você está exercendo a bondade. Então a bondade ela necessita de ação. A benignidade enfatiza a gentileza no trato com as pessoas. A bondade manifesta-se em ações concretas. É você se movimentar. Não adianta achar que está exercendo bondade se você só está no seu coração falando, precisamos fazer. Senti no meu coração, se você não fez, eu senti no meu coração de dar um prato de comida para aquela pessoa. Se você não deu, você foi benigno, mas não foi bondoso. É simples assim. Em Romanos 15, 14, e certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestarmos uns aos outros. Quer dizer, quando você tem bondade, se você está desenvolvendo essas virtudes do fruto do Espírito, você tem essa bondade no seu coração, você tem a benignidade, você vai ter a benignidade no coração, você vai exercer a ação de bondade, e muitas vezes essa ação de bondade vai vir como a necessidade de você advertir alguém, olha, isso aí que você está fazendo não é legal, olha, você está se afastando da presença, está faltando nos cultos, vem para o culto, olha, você está fazendo, vem cá, vamos lá em casa, vamos fazer um estudo bíblico, vamos nos aproximar, vamos orar. Entendeu? Então, você precisa exercer isso. Quando você exerce essa bondade, você consegue chegar nas pessoas e advertir, admoestar com amor. Eu sempre falo com o Gi sobre a importância de a gente falar com amor com as pessoas, ainda que eu queira pegar pelo pescoço, mas eu já não sou mais aquele que era antes da conversão. Eu estou desenvolvendo o fruto do Espírito, e o desenvolvimento do fruto do Espírito é gradual. Antes da minha conversão, eu queria pegar pelo pescoço e eu pegava. Na minha conversão, eu queria pegar pelo pescoço, já não pegava, mas ainda era rude. Hoje, quero pegar pelo pescoço, não pego e já não sou tão rude. Quem sabe não vou desenvolver esse fruto, essa virtude, até o momento de aplicar amor à pessoa. É sobre isso, né, gente? Podendo admoestar com amor. A prática de bondade deve ser constante e desinteressada, levando o cristão a transformar sua fé em ações. Eu creio, então eu ajo. Sabe a obra? Eu acredito em Deus. Mas a fé sem obra não é morta? Eu acredito em Deus. Mas se eu acredito, por que eu não faço a obra, não arregaço as mangas? Porque ainda não tenho fé suficiente. Preciso desenvolver isso. Vamos adiante. Fidelidade, fé, é o 7º aspecto do fruto do Espírito e refere-se à lealdade, confiança e perseverança no relacionamento com Deus e com o próximo. O cristão fiel permanece firme em sua fé, cumpre seus compromissos e mantém-se constante, mesmo diante das dificuldades e perseguições. Quem nunca pensou assim, quem vai ministrar hoje é fulano de tal? Acho que eu não vou no culto. Quem nunca? Quem nunca entrou na igreja e olhou para alguém sentado naquele lugarzinho que você costuma sentar e falou assim, não estão no meu lugar? Quem nunca? Quem nunca entrou na igreja e pensou assim, meu Deus, não trocaram nem a água hoje? Quem nunca pensou assim? E fidelidade, fé, está relacionado a isso por quê? Porque a fé, independente do que você está vivendo, independente do que estão fazendo, independente do que está acontecendo, você não se afasta da presença de Deus. Você continua buscando Ele e orando pelas pessoas que você, de repente, está criticando, ou que no seu coração há alguma mágoa. Fidelidade é você não se desviar da presença
de Deus, ainda que alguém querido venha morrer. É você não se desviar da vontade do Pai, ainda que você perca o seu alicerce, a sua segurança financeira, ainda que você fique desempregado. Nada tira você da presença de Deus. Nada afasta você dele, porque ele não tem culpa. Fidelidade, fé, se trata sobre disso. A fé não é eu acreditar nas coisas que eu não vejo, mas eu creio. Fidelidade é você não permitir que nada abale a sua fé. Você continua com fé mesmo dentro da cadeia. Mesmo na dificuldade financeira. Mesmo quando um caminhão passa por cima do seu carro. Você continua firme, ali crendo em Cristo. Em Apocalipse 2,10 diz assim: "Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida." É a perseverança. Lembra da paciência? Olha só, como o fruto do Espírito, ele vai desenvolvendo as suas virtudes, e ela vem uma complementando a outra. É como se fossem degraus. Eu tenho que amar. Aí depois eu vou para o segundo degrau. E aí eu vou para o terceiro degrau. E aí eu vou desenvolvendo todas essas virtudes e alcançando a próxima. A fidelidade manifesta-se na obediência da palavra de Deus, na constância da vida de oração, no serviço à igreja e na perseverança diante das provações. Olha os pontos aqui. Como que eu sou fiel? Como que eu aumento a minha fé? Como que eu não me desvio da vontade de Deus? Olha a receita. Obediência a quem? Ao quê? A palavra. A obediência não é o que o pastor Luiz está falando. A obediência é a palavra de Deus. Se eu falar algo que não está na palavra, temos um problema. Então, a obediência à palavra de Deus. Como é que eu sei que está na palavra de Deus que está sendo falado? Estuda, lê, se aproxima da palavra de Deus, conheça o que o seu Deus está falando. Na constância da vida de oração. Eu não posso orar só na hora do meu almoço. Eu não posso orar só quando eu estou na dificuldade. Eu tenho que orar todos os dias. Como faz? É falar com Deus todos os dias. É estar buscando Ele continuamente. Orar sem cessar. No serviço à igreja. E por que fala o serviço da igreja? Porque o serviço à igreja é você fazer tudo. É você limpar, é você trocar água, é você ficar na recepção, é você abrir o culto mesmo quando você não quer, é você fazer oferta ainda que você esteja com medo, é você ministrar a palavra e aproveitar a oportunidade que foi lhe dada, ainda que você se ache incapaz, porque na verdade todos somos incapazes, mas é quem que prepara isso? O Espírito Santo de Deus, virtude do fruto do Espírito. Glória a Deus. As virtudes do fruto do Espírito Santo não dependem de nós. Ele vai nos dar e nós vamos crescendo isso. Só que essas virtudes só serão acessadas quando nós cumprimos isso aqui tudo. Fidelidade, obediência, constância em oração, serviço à igreja e perseverando diante das provações. Quer dizer, não desistindo. Está difícil, mas eu não vou parar. Está difícil, mas eu vou para a igreja. Está chovendo, eu vou para a igreja. Está caindo granizo, eu vou para a igreja. Porque a igreja, essa comunhão, ela é importante. Talvez você tenha ouvido falar de alguns irmãos. Eu não preciso ir para a igreja para ter Deus no meu coração. Mas a palavra nos fala que nós precisamos viver em comunhão. E não se trata só de mim. Se trata do testemunho que eu estou dando para que as pessoas vejam, olha, Deus transformou aquele cara, hein? Nós já tivemos testemunhas aqui de pessoas que eram dependentes de crack, que largaram o crack sem fazer nada. Apenas pela misericórdia de Deus, como se ela fosse pouca coisa, né? Só que a gente recebe o milagre e fica
embriagado com o milagre. E o tempo passa e a gente esquece o milagre que foi feito. E aí a gente começa a cair de novo nas mesmas coisas. Perseverar mesmo diante das provações. Manter-se firme. Mansidão é o 8º aspecto do fruto do Espírito. Caracteriza a pessoa que exerce força sob controle. Mansidão não é fraqueza, né? Mansidão, eu acho que é muito mais fácil você não ter mansidão do que você ter. Porque não ter a mansidão significa, por exemplo, você deixar que aquela raiva, aquela ira, as coisas que te afligem, externar. Quebra a cadeira, chuta o balde, quebra a vassoura, de repente agride alguém da família, de repente agride alguém no trabalho, de repente solta um palavrão para um, solta um palavrão para outro, de repente vai e pede a demissão mesmo sem pensar no assunto, de repente você toma suas condutas sem orar. Mansidão é você conseguir se controlar. E olha, lembra quando eu falei que as virtudes do fruto do Espírito, elas vêm de forma crescente e gradual? Vocês lembram que lá atrás nós falamos sobre paciência? Se eu tiver a paciência de aguardar, eu vou conseguir chegar lá na mansidão. Mas se eu não tiver a paciência de esperar, como que eu vou alcançar a mansidão? Não vou, porque eu não consegui esperar, eu já vou chutar o pau da barraca, já vou pedir demissão do meu emprego, já vou trocar de carro porque está dando muito problema, já vou tomar minhas condutas sem nem consultar a Deus, porque eu quero imediato. Então, mansidão é eu conseguir controlar o meu ímpeto, mantendo sob controle. Não é fraqueza, mas a capacidade de responder com humildade, equilíbrio e domínio das emoções. Quer dizer que eu não vou advertir? Eu vou. Mas eu vou advertir totalmente diferente. Ah, você falou uma bobagem lá em cima do altar? Onde já se viu isso? Que quem andou sobre as águas foi Moisés? De onde você ouviu isso? Isso mostra mansidão? Mas se você chega, olha, são períodos diferentes, um fez isso, outro fez aquilo, e você explicar de uma forma mansa, tranquila, qual será a mensagem que vai ser melhor recebida? Mansidão se trata em tudo, em todas as nossas ações, tanto na igreja, fora da igreja, no trabalho, em casa. Mansidão é você desenvolver a sua paciência, aguardar, e você dá uma devolutiva construtiva que desenvolva o fruto do Espírito dentro de você e do outro. Porque quando eu ajo com mansidão, eu estou mostrando para o outro que o fruto do Espírito está crescendo dentro de mim. Em Mateus 11, 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Lembra da paz? Ser manso é agir com firmeza e equilíbrio, permitindo que o Espírito Santo governe nossas palavras e atitudes. Tem tudo a ver com o nosso comportamento diante das afrontas que nós sofremos. Talvez a vida financeira não esteja fácil, mas a sua família não tem culpa. Se põe na posição de Deus, se coloca na posição diante de Deus e deixa Ele agir na sua vida, na minha vida. Domínio próprio é o 9º aspecto. E olha só, por que o domínio próprio vem lá em 9º? Na 9ª virtude. É o 9º aspecto do fruto do Espírito. Representa a capacidade de controlar os próprios desejos, emoções, impulsos e palavras sob direção do Espírito Santo de Deus. Domínio próprio, a gente sempre fala, meu Deus, como é difícil esse domínio próprio, porque tudo, se a gente não vier desenvolvendo gradualmente essas virtudes do fruto do Espírito, a gente não vai conseguir chegar lá na frente.
A gente vai se descontrolar antes, a gente vai se afastar da presença do Espírito, a gente vai se afastar de Deus, a gente vai se afastar da comunhão, a gente vai se afastar da palavra. Domínio próprio é a gente conseguir conter tudo aquilo que a gente está querendo fazer, que não sejam virtudes do fruto do Espírito. Por isso que ela vem aumentando, ela vem crescendo, ela vem se desenvolvendo, essas virtudes, para que a gente consiga chegar no final, ser manso, ter paciência, olhar para o nosso irmão com amor, e aí a gente vai começar a desenvolver esse fruto. Em 1 Coríntios 9, 25, e todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Uma coroa que não se corrompe, nem com ouro, nem com a prata, nem com a ofensa, nem com a agressão. Como desenvolver o fruto do Espírito? Estou acabando, tá, gente? Não surge instantaneamente, mas é desenvolvido ao longo da vida cristã por meio do relacionamento contínuo com Deus. Então, quanto mais eu buscar Deus, mais presente eu estiver com Ele, mais eu estiver buscando intimidade dEle e tal, mais eu vou desenvolver essas virtudes do fruto. Esse crescimento é fortalecido por práticas espirituais essenciais. Em amarelo eu deixei, a oração, a leitura e meditação da palavra. Deixa eu falar uma coisa. Devocional é muito bom. Devocional é muito bom. Mas não adianta nada você fazer um devocional todo dia se você não faz ideia do que você está fazendo. Não adianta nada você fazer um devocional todos os dias se você não medita no que está acontecendo. Não adianta nada você fazer um devocional todo dia se ela for na sua vida só uma frase de efeito. Você tem que meditar, você tem que conhecer o contexto, você tem que conhecer a Bíblia, conhecer da palavra de Deus. É isso que faz a diferença. Muitas pessoas falam, não, eu leio a Bíblia todos os dias porque eu faço devocional todo dia. Você está lendo uma frase, você está lendo um versículo por dia. E você acha que é suficiente? É sobre isso, né, gente? Então, leitura e meditação da palavra. Comunhão com a igreja, obediência e disciplina espiritual. Disciplina espiritual, o que é? Não, eu vou fazer isso todos os dias. Há um estudo que diz que a partir do 21º dia você desenvolve o hábito de alguma coisa. Se você não toma café, a partir do 21º dia você tende a desenvolver o hábito. Se você não lê, a partir do 21º dia você tende a começar a ler todos os dias. E nós precisamos desenvolver esse hábito. Talvez seja difícil para alguns terem o hábito. Mas quando você faz isso diariamente, ele já vem naturalmente. E é importante isso, gente. Para a gente buscar o desenvolvimento desse fruto nas nossas vidas. Oração, leitura e meditação da palavra, comunhão com a igreja, obediência aos ensinamentos de Cristo. Porque às vezes a gente faz tudo isso, mas a gente não obedece o que tem ali. O que está aqui a gente não quer fazer, a gente quer fazer da nossa vontade. E disciplina espiritual. São os meios pelo qual o cristão permanece ligado à videira, né? Conclusão, o fruto do Espírito é a evidência da transformação que o Espírito Santo realiza na vida do cristão. Olha só, o fruto do Espírito é aquilo que se desenvolve dentro de nós e ele testemunha para os outros, ele é uma evidência de que o Espírito Santo está agindo na minha vida. Talvez você já tenha esmurrado alguém porque olhou torto para você. O que mostra o Espírito te transformando? É que hoje, quando a pessoa olha para você, você está olhando para mim, Deus abençoe sua vida. Enquanto antes, talvez você batesse. O desenvolvimento do Espírito Santo, então, é uma evidência, uma constatação de que houve transformação na sua vida, o Espírito Santo transformou essa sua vida. Não foi, se você está pensando que foi você, não foi.
Porque a transformação na sua vida só aconteceu a partir do momento que você aceitou a Cristo como seu Salvador. E aí Ele começou a transformar. E o Espírito Santo está desenvolvendo isso nesse exato momento. Enquanto você está aí sentado, você está cumprindo a vontade do Espírito, combatendo a vontade da carne que era estar em casa. Você está combatendo, você está desenvolvendo o fruto do Espírito Santo na sua vida. Ele não é resultado do esforço humano, é o que eu acabei de falar. Não é o que você está fazendo. É o Espírito Santo que vai fazer na sua vida. Você tem alguns preceitos que nós falamos anteriormente. Conhecimento teológico não é esforço humano, conhecimento teológico ou prática religiosa. Mas uma ação contínua de Deus, através do Espírito Santo, em quem permanece em comunhão com Ele. Quer dizer o quê? Não adianta eu estar no curso de teologia, não adianta eu ser teólogo, não adianta eu vir na igreja todos os dias, não adianta nada disso se eu não tiver comunhão com Cristo. Eu tenho que estar em constante comunhão com Cristo. E para estar em constante comunhão com Cristo, eu tenho que abrir mão das coisas que me afastam dele. E ao me aproximar dele, esse fruto fica cada vez mais evidente. Em João 15:8 diz assim: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Glorificado no Pai, que deis muitos frutos. O fruto do Espírito é com 9 virtudes. Mas nós precisamos dar frutos, porque as pessoas vão ver o Espírito Santo de Deus agindo nas nossas vidas, e quem sabe vão se converter, e quem sabe vão desenvolver o fruto nelas, e depois em outros. Então se trata da gente levar adiante a palavra de Deus, levar adiante o Espírito Santo, apresentando o reino a Ele, a cada um que a gente tiver contato. Amém?